Em Romanos capítulo 11, verso 36, a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. A glória de Deus, todas as coisas precisam refletir a glória de Deus, e cada vez mais, no mundo que nós vivemos, e no tipo de evangelho que é pregado em nossos dias, nós temos que trazer isso às nossas mentes, sabe? Levíticos 10:3 diz: isto é o que o Senhor falou dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, em nós, seu povo, e serei glorificado diante de todos. Serei santificado no meu povo e serei glorificado, sabe? Cada vez mais nós temos que ver que todas as coisas que não expressam a glória de Deus, você ou o mundo podem classificar ela como ruim ou não, mas é um engano terrível quando nós pensamos que alguma coisa que não está focada na glória de Deus pode ter alguma bondade em si mesma. Então, outro dia alguém me perguntou: mas o que é a glória de Deus? E essas são aquele tipo de coisa que nós temos uma tremenda dificuldade de definir com palavras para as pessoas. Não é porque ela não é algo que nós não contemplemos em certa medida, né? E experimentemos, não. A razão da dificuldade, quase a impossibilidade, é que a palavra glória, a glória de Deus se parece com algo, por exemplo, se parece com, não se parece com objetos. Quando nós perguntamos assim: o que é um carro? Nós falamos: é um veículo com rodas, que nos leva de um lugar para o outro. Está vendo? Não é difícil explicar. Mas se alguém nos perguntasse, se você saísse desse mundo e alguém perguntasse a você: o que é a beleza? Você explicaria como? Nós sabemos o que é a beleza. Nós contemplamos a beleza. Mas como a beleza não é a mesma coisa que um carro, que um objeto, nós temos dificuldades em expressar o que é a beleza. Mas ela é real. Nós sabemos o que é, porque nós vimos, porque nós contemplamos a beleza e nós gostamos da beleza, sabe? Então, nós só podemos definir a glória de Deus com grande dificuldade ao contrastá-la com a santidade de Deus. Deus é santo, só Ele é santo. É óbvio que a Bíblia diz que nós somos chamados para ser santos, mas a Bíblia diz que só Deus é santo, ou seja, Ele é separado de tudo que existe. Nada é igual a Deus. Ele é único, sabe? Nós somos seres humanos, existem muitos seres humanos, tudo que existe é assim, mas Deus é único em sua perfeição, grandeza, valor em si mesmo. Deus é incomparável, Ele não se compara a nada. E a santidade é a essência absoluta da perfeição divina. Nós só podemos pensar na glória de Deus nesses termos, ou seja, Deus é único, Ele determina tudo que existe, mas nada determina Ele, sabe? Ele não faz nada e não age por nada que atinja Ele vindo de fora. Então isso é maravilhoso. Deus é santo, puro e perfeito, porque é como Ele é. Não há nada que levou Ele a ser assim. Então Ele tem um valor intrínseco infinito pelo que Ele é, sabe? Então quando a gente vê Isaías dizendo no Isaías 6:3, que diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É assim que é expressada a glória de Deus. Ela é mais manifestada na sua santidade. Nada expressa ela. Deus
é santidade e perfeição incomparável em grandeza na sua natureza única, divina. Ele é santo. E o que é a glória de Deus? É a revelação dessa santidade, disso que só Deus é. Então é por isso que ele disse: eu vou ser santificado entre aqueles que se aproximam de mim, glorificado. Quando Deus mostra algo da sua santidade, nós vemos algo da sua beleza. E quando nós vemos algo da beleza de Deus, essa é a sua glória. É a beleza da sua santidade. Então a santidade de Deus é a sua glória escondida, sabe? É aquilo que Ele é, e aquilo que Ele é infinitamente. Então a santidade de Deus é a sua glória escondida, e a glória de Deus é a sua santidade revelada. Isso é maravilhoso, sabe? Esse é o esforço máximo que nós podemos fazer para descrevermos a santidade de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus tiveram seus olhos abertos para ver isso, a glória de Deus, o resplendor dela na face de Cristo. É a beleza de Deus nas suas múltiplas perfeições. Então Paulo diz: tudo foi criado por causa disso, para isso. Glória, pois, sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Então, tudo que a igreja faz e tudo que ela tem para fazer no mundo é refletir a glória de Deus. Não basta nós fazermos algo. Muitas coisas que nós chamamos de coisas boas podem ser meros e terríveis pecados. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, há um texto sobre o nosso mundo. Paulo falando sobre a nossa sociedade entre as duas vindas de Cristo, que ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que amigos de Deus. Nesses versos, Paulo relaciona 19 exemplos do tipo de pessoas que encheriam o mundo nos nossos dias. Não há nada que ele tenha falado que não seja a realidade da nossa sociedade, todos os dias. E nós devemos olhar essa lista cuidadosamente, não é? Não para tripudiar sobre o mal, ou saborear as acusações, mas para compreendermos, não é, a realidade do mundo à nossa volta. E é óbvio, detectarmos que essa é a característica daqueles de um mundo sem Deus, de um mundo em escuridão. Então Paulo começa assim no versículo 2 a dizer que porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, em outra palavra, narcisistas, homens que vivem para si mesmos, que se adoram, se amam, sabe? Essa coisa de que o homem tem uma baixa autoestima, não se ama, isso é papo. A Bíblia nunca fala nada a respeito disso. O problema do ser humano é esse. O ser humano se ama, ele se acha, ele é narcisista, mesmo nas situações que você acha que o ser humano está mais, o cara se suicidou, mas não é porque ele não se amava, é porque ele se amava muito, ele achou que a vida estava insuportável, tão insuportável que não dava para ele viver, e ele acha que tem uma fuga para uma situação melhor para ele. Então as pessoas se matam por se amar demais, e não por não se amar. Amantes de si mesmo. Em segundo lugar, serão amantes do dinheiro, materialistas, orgulhosos. Ou seja, eles vão viver para chamar a atenção do mundo para as suas realizações, vão ficar arrasados quando não puderem fazer isso. Arrogantes, ou seja, com uma visão inflada de si mesmos,
se achando o máximo. Blasfemos, ou seja, que tem prazer em ser verbalmente dolorosos, quando inchados por si mesmos se acham atingidos, desobedientes aos pais e às mães, ou seja, naturalmente com um espírito rebelde, sabe, aquela ideia de independência, e é óbvio, ingratos. Por que o homem é ingrato? Porque ele acha que tem direitos de obter as coisas. Isso está tudo junto. O homem é ingrato porque ele acha que o que ele recebe é mais do que merecido. É por isso que quando tudo dá ruim, ele pergunta: por que Deus está deixando isso acontecer? Ingrato. Profano, ou seja, ele é indiferente às atitudes e os atos que reflitam o valor infinito de Cristo. Nós podemos ser igreja e ser assim, estarmos revelando esse coração profano, sem afeto natural, ou seja, incapaz de empatia, quando isso não está ligado a ele de alguma forma que lhe interesse, implacável, ou outra palavra que Paulo usa, irreconciliável, ou seja, sem disposição para perdoar, com uma dificuldade natural para isso, caluniadores, ou seja, diabolicamente gostam de distorcer o que os outros dizem e fazem, sem autocontrole, ou seja, escravo dos seus apetites, vive para os seus prazeres brutais, cruéis, morto para a verdadeira ternura que devia expressar quem foi criado à imagem de Deus, incapaz de saborear a beleza moral pelo que ela é em si mesma. Então, não se agradam dos bons nesse sentido, e traiçoeiros, traidores, ou seja, quebram as suas palavras quando isso lhe interessa. É um retrato que, obstinados, pelos seus desejos, obstinados, eles podem correr qualquer risco, arriscam tudo, inchados de vaidade, cego para a feiura da autoapreciação, sabe? Cego para a feiura da realidade de ser amante de si mesmo. Amigos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Encontram prazer em tudo que podem tocar, sentir, estão mortos para Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, usam a ideia de relação com Deus para ganho pessoal, sem valorizar a glória de Deus acima de tudo. Essa é uma descrição feia do nosso mundo, mas verdadeira. Nós não gostamos dela, nem o homem gosta, por isso que às vezes as pessoas acham ofensivo o que a Bíblia diz, que é verdadeiro, mas é duro, sabe? Então, porque nós não gostamos, nós pensamos, nós queremos um mundo melhor. Homens cruéis, amantes de si mesmos, gerou uma sociedade ruim. Tanto sofrimento, tanta dor que isso causa. Amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, orgulhosos, irreconciliáveis. Quanta dor isso gera, quanta destruição, como o homem sofre por causa disso. Mas, quando nós olhamos para a vida assim, e quando nós olhamos para a missão da igreja assim, nós perdemos o ponto daquela definição inicial, e do hino que Paulo canta, que tudo foi criado para Deus, para a sua glória, por Ele, para Ele, e perdemos o ponto, e quando perdemos o ponto, não temos mais nada. A igreja se torna inútil quando ela perde o ponto. Quando ela realmente acha que o grande problema do homem, e dessa descrição horrível,
é porque o homem está vivendo de maneira triste no mundo e sofrendo, então ela perdeu tudo. Ela é amante de si mesma também. Então Paulo, e toda a Bíblia, quer fazer com que todos nós olhemos o pecado de uma maneira muito mais profunda, e que tudo que nós façamos na vida, como filhos de Deus, reflitam a realidade suprema. E se não refletir, aquilo em si mesmo se torna mal. Então Paulo diz assim em Romanos 1,18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre essa sociedade, que Paulo descreveu em 2 Timóteo, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Impiedade e injustiça dos homens, nós já vimos isso, precisamos manter isso em nossas mentes, nós nunca devemos separar isso, e esse é o problema de nós olharmos para a nossa sociedade, colocarmos o homem no centro, olharmos o quão miserável é a vida do homem, e então pensarmos que o problema todo é nós consertarmos a sociedade, porque nós perdemos o ponto, não é? Nós separamos a impiedade da injustiça. A injustiça são todos aqueles atos que Paulo descreveu, sabe? Aquilo gera todas essas coisas, e a história da igreja é eloquente em nos ensinar que várias vezes esse foi o caminho que a igreja seguiu. As pessoas esquecem o valor de Deus, a importância de Deus e a razão pela qual a igreja está no mundo. Então a diferença entre a igreja e o humanista não é nenhuma. Ele ainda se choca com aquela lista de coisas que o apóstolo Paulo falou, mas os motivos dele são exatamente iguais aos motivos das pessoas da lista. Nós queríamos ser tudo aquilo no mundo maravilhoso, e nossa frustração, muitas das vezes, é porque isso não tem sido possível. Mas Paulo junta essas duas coisas, para que nós, como igreja, nunca percamos esse ponto. Então Paulo diz em 2 Timóteo 3,5: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, falam sobre Deus, parecem interessados em Deus, mas estão interessados no mundo. O combustível que move as máquinas não é Deus. Talvez orem, falem a respeito dele, mas não podem ver a realidade, porque você, eu, jamais podemos separar a impiedade da injustiça. Essas duas coisas devem andar juntas, sempre juntas, e só a igreja pode fazer isso no mundo, mas ninguém. Não espere que um humanista secular esteja preocupado com a impiedade. Ele só está preocupado com a injustiça que aquele tipo de vida que o homem vive produz. Isso de impiedade sem justiça não existe. A piedade gera isso. Então nós precisamos manter junto, mas precisamos observar a ordem exata, para que a igreja não fique, o seu discurso não seja algo completamente inútil e até pecaminoso, porque essa é a função da igreja e de mais ninguém. Essa é a minha função, essa é a sua. Então nós temos que, e eu quero mostrar, não é, que o apóstolo Paulo coloca essas coisas assim, porque isso precisa ser o combustível que move as máquinas da nossa vida nesse mundo, sabe? Esse é um ponto de vital importância, e nós temos perdido isso. A piedade deve vir antes da justiça.
E isso é mostrado na Bíblia de várias formas, de várias maneiras. E isso é fundamental ser mostrado hoje, porque nós estamos tornando no meio de uma sociedade completamente secularizada, somos iguais. Nós não colocamos mais a piedade em primeiro lugar. A nossa preocupação quando pensamos em pecado não flui do lugar onde devia fluir, então aquilo vira impiedade também. A própria preocupação com a sociedade se torna uma expressão de impiedade. E nós temos algumas razões para isso. Qual é a real essência do pecado que nós queríamos que não atormentassem a sociedade? A essência do pecado é a impiedade. É isso que constitui o pecado, aquilo que faz o pecado ser pecado é a impiedade. Nós temos uma definição muito rasa de pecado em nossos dias. Então nós podemos pegar o megafone e falar sobre coisas boas, que a sociedade até goste, mas estaremos no mesmo caminho de roubar a glória de Deus. O pecado constitui-se através da impiedade, é dali que nasce toda sorte de pecados. Trata-se da nossa relação com Deus. Piedade é a relação do homem com Deus, é a vida do homem diante de Deus. Então nós temos que entender o que é impiedade. Piedade, impiedade. Impiedade significa a recusa daquilo que nós vimos no início. Deus fez tudo para a sua glória. Nós vimos como é difícil definir a glória de Deus, e nós temos que contrastar com a santidade infinita de Deus para descrevermos algo. O que a Bíblia diz é que tudo foi criado para a glória dele. E se recusar a viver totalmente para a glória de Deus é impiedade. Para o louvor da glória do seu nome, qualquer falha em glorificar a Deus é impiedade. Então nós vimos a definição da glória de Deus. Agora pensemos no nosso mundo. Tudo que o mundo vive, tudo para que ele vive, não tem nada a ver com a glória de Deus. Por isso Paulo diz: do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade dos homens, contra o fato dos homens não viverem para a sua glória. Então, se nós nos voltarmos para a declaração de Cristo, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças, isso é piedade. Piedade é amar a Deus assim. É isso que Deus requer de nós. É para isso que nós fomos criados. É para isso que os homens existem. É isso que Deus requer e espera de nós. E não viver assim é impiedade. Seja qual for o grau, seja qual for a forma, o que se espera é que nós amemos Deus de todo o nosso ser. E não amá-lo assim é pecado. O ser humano deve desejar conhecer Deus, considerar Ele supremo, e o supremo objetivo da vida. Nossa vida foi criada, o mundo foi criado para que nós conhecêssemos Deus, desejar a sua glória, e desejando a sua glória, desejar viver para a sua glória, procurando viver a sua vontade, desejando conhecer a vontade dEle para vivermos. Então nosso maior empenho deve ser o de fazer a vontade de Deus em todas as coisas, com todas as forças do coração, da mente, da vontade, porque
Longe dessa realidade, o que nós temos é impiedade. E isso é piedade. E é isso que foi a vida de Jesus. Não é? Ele diz assim em João 17,14: eu te glorifiquei na terra. Piedade. Vivi para a tua glória. Tudo que eu fiz, a despeito de qualquer custo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu vim a esse mundo fazer a sua vontade, e a sua vontade foi a minha comida e a minha bebida. Quantas vezes nós olharmos para todos os lugares no Evangelho, tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. Jesus curou um cego, isso foi bom. O cego era cego, enxergou o sol, a gente previsão. Maravilhoso, o cara nunca tinha enxergado. Mas os caras quiseram saber por quê. E a gente descobre que até o cara ser cego visava um propósito. Eles perguntam assim: por que ele era cego? O pai dele pecou, a mãe não. Ele nasceu assim para a glória de Deus, para que a glória de Deus fosse manifesta nele. Você pode pensar: pô, mas o cara foi cego décadas, mas a glória de Deus é mais importante que a cegueira. Foi cego décadas para agora ele ver e Deus ser glorificado. É isso, foi isso que aconteceu. Tudo que Jesus fazia era visando isso, a glória de Deus. Então ele diz: não busco a minha glória, mas daquele que me enviou. Eu estou aqui buscando algo. O quê? A glória dele. Essa é a perfeição da piedade. Essa é a definição plena. Pois bem, a Bíblia ensina que o homem foi feito para isso. O breve catecismo diz: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim. Então, você não pode olhar para a impiedade, para a injustiça, antes da piedade, porque esse é o problema do pecado. O problema da nossa sociedade é que ela foi feita para glorificar a Deus, ela não vive para Deus. O problema do nosso mundo é a impiedade. Então, vem a injustiça. Como fruto disso, a nossa proclamação deve deixar isso claro. Sabe? Outro motivo porque a impiedade vem em primeiro lugar é porque o primeiro pecado é fruto da impiedade. Lá estava Adão e Eva no paraíso, tudo perfeito. Então, sem pecado, e eles caíram, sabe? Caíram em pecado. E por que eles pecaram? Houve um ato, mas a questão foi a impiedade. Em um determinado momento, eles deixaram de acreditar em Deus e preferiram acreditar em Satanás. Eles duvidaram de Deus, duvidaram da bondade de Deus, roubaram sua glória. Toda tragédia é por causa disso. Todo o problema é esse, sempre. Desde o início, eles se levantaram contra Deus, e isso é impiedade. Duvidaram do caráter de Deus, e isso é impiedade. Então a impiedade é que gerou todos os atos de injustiça. Sempre assim, na sequência factual, cronológica, a impiedade vem antes da injustiça. Então nossa proclamação, e nós devemos sempre colocar em primeiro lugar: o problema do mundo é a impiedade, é roubar a glória de Deus. Mas há outros motivos porque a impiedade vem em primeiro lugar, porque a injustiça só se torna possível por causa da impiedade. Os homens serão amantes de si mesmos. Os homens deviam amar Deus sobre todas as coisas, mas eles são amantes de si mesmos. Você vê, a impiedade vai gerar os outros problemas. Então o cara é amante de si mesmo, ele acha que o mundo deve girar em torno dele, se não gira, pronto. Nós temos todos os problemas da sociedade, porque a injustiça é uma consequência dela. Então somente se os homens estivessem vivendo para a glória de Deus, você não tinha os problemas. Por isso que a ordem não pode ser trocada, porque quando nós trocamos a ordem, nós dizemos: Deus, tu não tem importância. A piedade para nós não tem a menor importância.
O que importa para nós é que esses atos de injustiça estão fazendo o ser humano sofrer. Tudo seria descartável. Mas a terra é o que é por causa da impiedade. Deus amaldiçoou a terra, não foi o diabo. Enquanto a relação permanece correta com Deus, tudo está correto. Quando a relação é rompida, tudo se esvai. Então o homem passa a ser aquela lista do que o apóstolo Paulo faz. Então, enquanto Adão e Eva estavam vivendo em piedade, não havia atos de injustiça. Você vai sempre ter um humanista secular que está pouco se importando com a piedade. O problema dele é construir uma sociedade boa para o ser humano. Isso é impiedade. Quando a igreja prega e acha que ela está aqui no mundo, por esse motivo, ela e o humanista secular não tem diferença nenhuma. Ela quer consertar o mundo. Ela não tem problema com a impiedade. Ela fica chocada com coisas que homens podem fazer aos homens. Mas ela não está proclamando claramente que por ele, para ele, são todas as coisas e a glória deve ser dada a ele eternamente. Ela não tem dado um amém bem forte, como o apóstolo Paulo, sobre isso. Ela não tem coragem de dizer: a ira de Deus está sobre o mundo por causa da impiedade e injustiça dos homens. É a impiedade que trouxe todas essas coisas. Há uma outra consideração prática, importante. A única maneira de convencer os homens, a pregação que pode convencer os homens da injustiça, é a pregação da piedade. Porque o humanista secular, ele vê a sociedade muito diferente de nós. Ele acha que um homem que, por exemplo, distribua comida, é muito diferente do homem que, sei lá, rouba alguém. Porque quando você tira Deus da equação, você começa a ver o mundo de uma maneira muito estranha para o céu. Então o Evangelho tem, a sua mensagem perde, porque o Evangelho diz que o homem ali que está distribuindo coisa está perdido e vai para o inferno. Por que se o que ele está fazendo nos parece tão bom? Como eu vou dizer para um homem que vive sua vida, sei lá, para ajudar alguma coisa, que ele está perdido, que Deus está irado com ele? Eu vou dizer: mas comigo? Irado comigo? Deus irado comigo? Eu só faço o bem. Está irado porque a ira de Deus se manifesta contra a impiedade dos homens. É por isso que a piedade tem que ser a proclamação da igreja. Ninguém mais vai proclamar isso, essa verdade. E nesse sentido, todos estão condenados por causa da impiedade dos homens. Então, quando a gente aborda só a injustiça, obviamente nós vamos ficar em alguns pecados particulares, aquilo que faz mal à sociedade, aquilo que não faz, e o mal que não faz mal à sociedade nós já não nos importamos. Então, nós começamos a olhar lista de coisas que o homem devia fazer, o que ele não devia fazer, e começamos a pensar que aqueles que não fazem aquelas coisas que fazem mal ao ser humano estarão numa situação melhor. E naturalmente essas pessoas não podem entender o Evangelho, porque elas pensam: por que Deus estaria irado comigo? É incrível, não é? Como nós chegamos nessa situação. Então a igreja tem vergonha de falar sobre a ira de Deus. Por quê? À medida que ela tirou a piedade do centro, ela realmente não tem mensagem para aquela pessoa. Ela tem que dizer até o contrário: pô, será que Deus não vai salvar essa pessoa? Deus tem que dar um jeito, esse cara é do bem, esse cara é bom. Porque ela não tem mais mensagem quando Deus sai do centro, sabe? Então as pessoas dizem: olha, eu não sou tão mal assim. E quando nós só temos a injustiça, nós começamos a pensar: realmente esse cara não é tão mal. E o mundo não se acha mal.
É incrível quando você pergunta às pessoas assim, qual é o seu maior defeito? Já viu isso na televisão? Meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista. O ser humano é cara de pau. Você já viu alguém dizer assim, eu sou invejoso? Hoje eu invejei o vizinho, o carro dele novo. Fiquei com raiva do patrão, tenho um ódio da Rede Globo, porque eles são ricos, eu sou pobre. Ninguém diz isso. Qual é o seu maior defeito? Sou pontual. O defeito dele é sempre uma virtude. Não é? Isso é o pior. Você imagina o defeito menor dele? Nem sei. Sabe? É porque essas pessoas, elas não entendem nada sobre a piedade delas, elas se acham bons. Então quando Paulo vem e diz assim, não há ninguém que faça o bem, aí pronto, a igreja ou esquece os textos, ou tem vergonha do evangelho, porque como não há ninguém que faça o bem, Paulo, as pessoas estão fazendo coisas boas, estão lutando por uma sociedade melhor, não fazem o bem, não fazem o bem, Deus está irado, sabe? Porque como ele não está naquela lista de injustiças que ele acha ruim, então ele acha que está livre. E a nossa mensagem, e a nossa abordagem, de que a igreja está no mundo como um humanista secular, tentando fazer a sociedade ser uma coisa maravilhosa, nos deixa longe de qualquer coisa que glorifique a Deus. Portanto, o nosso evangelismo perde completamente todo o propósito. Porque ele não está focado na glória de Deus, porque ele não pode tocar e não toca na impiedade, ele está focado na injustiça. Então as pessoas não se sentem assim diante de Deus, porque ela nunca viu que o grande pecado do homem é a impiedade. Adão não tinha feito nada a Eva, nem Eva e Adão, então a sociedade ainda estava perfeita nesse sentido. Então por que Deus ficou irado? Porque eles comeram o fruto, mas isso não prejudicou a sociedade. Nós acharíamos que isso não tinha importância. Mas Deus foi roubado da sua glória. Então a terra foi amaldiçoada por causa da impiedade. Não há maior pecado do que esse, não há maior pecado do que não viver assim. A definição de piedade, então, a piedade perfeita, a perfeição foi Jesus. Minha comida e minha bebida é fazer a sua vontade. Eu vim para buscar a sua glória, para manifestar a sua glória. Pai, glorifica o teu nome. Se é através da cruz, então glorifica o seu nome. E Deus disse o quê? Eu glorifiquei meu nome até agora e vou glorificar. Significa, sabe, quando nós pregamos um Deus que é diferente disso, que o maior pecado contra ele não é a impiedade, sim a injustiça, significa que nós construímos um Deus que não existe, porque esse é o maior pecado de todos, é roubar a glória de Deus. Então não há quem faça o bem, porque aquilo que nós chamamos de bom, não está dando glória a Deus, não tem a piedade como centro motivador. Então você vê, ao mudar isso nós perdemos tudo. Se as pessoas tivessem alguma noção do Jesus que a Bíblia revela, as pessoas gostam de Jesus, sabe? Mas o Jesus que elas falam é um Jesus que elas fabricaram. Elas falam de Jesus em termos humanistas. Elas não falam que ele se colocou debaixo da ira de Deus, para a glória do nome de Deus, porque a sociedade não gosta desse tipo de Jesus. Mas se nós tivermos alguma noção de Deus que se revelou na Bíblia, em Jesus Cristo, nós estaremos cônscios da nossa indignidade, da nossa impureza, do horror das nossas vidas, que nós já nascemos condenados no mundo, e tudo que nós fazemos é pecar sobre a paciência de Deus, desde a nossa meninice, como a Bíblia diz. O homem vive cada instante para a glória de Deus? Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o pecado do homem. Não fazer isso é não glorificar a Deus. Não há nada que seja tão fatal do que pensar na vida em termos
da injustiça. Os 10 mandamentos começam como, queridos? Começam com Deus. Começam com a piedade. Não farás para ti imagem de esculturas. A primeira tábua dos 10 mandamentos fala sobre a relação do homem com Deus. Só depois, da segunda tábua, que diz: olha, você vai honrar seu pai e sua mãe, você vai fazer aquilo. Você vê, como consequência de viver para mim. Então Paulo coloca: não justo, nem o sequer, porque todos pecaram. E o que? Estão destituídos da glória de Deus. É dessa maneira que ele nos convence a todos nós de que nós somos pecado. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Quando você começa com a injustiça, você não tem como falar para o homem, porque ele está debaixo da ira de Deus. Ele começa a pensar: eu não estou fazendo essas coisas terríveis. Está fazendo a coisa mais terrível de todas. Mas quando nós partimos da injustiça, ou seja, partimos do homem para Deus, nós não podemos ver. E o evangelho não faz mais sentido. Mas Paulo diz: é assim, no versículo 19 do 3, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpado diante de Deus. Como é que nós podemos dizer isso para o mundo? Só se nós começarmos com a piedade. Essa é a mensagem da igreja, mas ninguém vai fazer isso. Nós podemos dar a mão ao humanista secular e fazer o que ele está fazendo, mas nós não seremos mais o que a igreja é. Estaremos expressando a impiedade dos nossos corações. Porque o mundo inteiro não pode ser culpado diante de Deus dessa forma. Mas Paulo diz: para que o mundo seja culpado, ninguém faz o bem, ninguém. Não porque deixaram de fazer aquela coisa da lista ou aquela outra, porque estão destituídos da glória de Deus, não viveram para a glória de Deus, não existem para a glória de Deus, e glória seja dada a Ele, pois eternamente, porque tudo é dele. Esse é o problema do mundo. Nós temos que começar com a piedade para chegar na injustiça, com a impiedade dos homens. E se nós avançarmos mais, é um insulto para Deus nós acharmos que alguma coisa que um homem faz, mesmo não sendo para a glória de Deus, pode ser um ato justo. E é isso que acontece quando nós colocamos a justiça antes da piedade. É que um ser humano fez algo tão bom que Deus tem que aceitar aquilo, porque aquilo está bom aos olhos de Deus. Isso é uma ofensa, porque faz você acreditar que um homem sem Deus pode ser bom, que o homem, isso é ser amante de si mesmo, presunçoso e arrogante, como Paulo escreveu, que o homem pode ser bom, estando completamente separado de Deus, que essa bondade é inata do ser humano, que ele pode fazer algo bom de fato sem Deus. Então é impossível você começar com a injustiça e não chegar numa profunda ofensa a tudo que Deus é. E a igreja e a proclamação do evangelho, o que nós chamamos de evangelismo, ser uma grande ofensa para Deus, junto com o mundo, sabe? Então essas coisas estão interrelacionadas, de tal maneira que só a piedade pode levar à justiça, não o oposto. Então é por isso que o homem moral no fim vai para o inferno, mesmo que ele tenha uma lista muito boa para comparar com outros homens. Mas o sexto e último motivo que nós podemos dar hoje, por cada hora, é a questão primária sobre por qual motivo nós seremos julgados. Nossas obras nos seguirão, sem dúvida, a Bíblia diz. Nossos atos estão tudo anotado no livro. Mas a questão primária é a nossa relação com Deus. Sabe? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Esse é o problema. É essa separação. Se um ato de justiça pudesse quebrar isso, Cristo não precisava receber a ira de Deus, mas Ele enviou o seu Filho por causa da impiedade. Como nós vimos, 1 Pedro, no início do culto, 3,18, diz assim: Ele morreu justo pelos injustos,
para nos levar a Deus. Você vê? Não foi para consertar os atos de injustiça, para nos levar a Deus, por causa da piedade, da nossa relação com Ele. E depois, isso vai se refletir. Então, cada vez mais, parece que o mundo não se entende, de fato, né? Isso nunca se entendeu, mas parece que cada vez mais a igreja não entende o mundo. Sabe, a igreja está igual ao mundo no sentido que a igreja, as pessoas que dizem servo de Deus, elas também ficam perplexas. Por que as pessoas são assim? Por que o homem, puxa vida, a gente podia viver uma vida tão em paz nesse mundo? Por que o ser humano insiste em fazer essas coisas ruins uns com os outros? Não seria melhor todo mundo levantar a bandeira da paz, dar um abraço cada um no quem está ao seu lado, e vivermos fraternalmente no mundo? O mundo é tão bonito, tem praia, montanha, vento. Por que todo mundo não vive bem? Ou seja, o crente não entende o mundo, ele não sabe por que o mundo não vive bem, ele mesmo não entende, ele não sabe qual é o problema, porque sem piedade, nós não entendemos a injustiça. Nós começamos a achar, por que o ser humano faz isso? O ser humano é um ser, puxa, esse lá no fundo ele é bom, o mundo, a natureza é maravilhosa, nós descobrimos tantos avanços tecnológicos. A dificuldade do mundo atual é que nós esquecemos a ordem do mundo, sempre foi essa, e da igreja agora também. Nós queríamos uma espécie de religião sem Deus, nós queremos justiça, não queremos atos de injustiça, queremos um mundo bom, mas não nos importamos com a glória de Deus. Pois bem, quando isso entrou em cena, a igreja não tem mais nada para oferecer a esse mundo, a não ser participar da sua injustiça, quando ela participa da sua impiedade. A igreja começou com a piedade e a justiça se segue. E você vê, esse pecado, ele é mais peculiar em quem, eu diria, aos nossos olhos, aos olhos humanos, são pessoas boas, não é? Se interessam pela justiça, porque a pessoa má, aos nossos olhos, não se interessa pela justiça, o cara é do mal, não é? O cara do mal não se interessa nem pela justiça, nem pela piedade. Quem nós achamos de bom é gente que se interessa pela justiça, mas não se interessa pela piedade. Deus continua chamando de mal, mas nós não mais. Então, pessoas boas assim, elas têm mais dificuldade, porque elas gostam de uma sociedade bem ordenada, elas não querem a confusão que a sociedade é, elas não gostam da embriaguez, quando a embriaguez chega ao ponto de virar violência. Ela não gosta de vícios, quando o vício chega ao ponto de destruir o ser humano. Enquanto é diversão, ela gosta. Ela só não vai gostar da imoralidade quando a imoralidade começar a destruir alguma coisa que ela acha que é importante para o ser humano. Mas a imoralidade por si, ela não tem importância, contanto que ela não... Porque ela aprecia uma sociedade boa, nesse sentido. E o grande problema é que elas imaginam, então, uma sociedade e uma justiça sem piedade. As pessoas assim estão mais próximas disso do que a pessoa que é má mesmo. E nós costumamos ter então dificuldade, porque pensamos, essa pessoa tem uma boa intenção, porque nós chamamos de boa intenção, está focado em atos de justiça, quando Deus está sendo desprezado. Então as pessoas gostam do Evangelho, o Evangelho vai ajudar a sociedade a ser melhor, vai ser uma espécie de AA que vai livrar os dependentes químicos, aqueles caras que estão recuperados, estão causando problema, a juventude delinquente. O cristianismo ajuda isso, isso é bom, porque a sociedade está precisando de coisas boas assim, para dar uma melhorada na sociedade. Elas gostam, sabe? Se vai produzir essas coisas, mas não fale em amar a Deus sobre todas as coisas, que a vontade de Deus regula as nossas vidas. Piedade, por favor, não. Paulo diz,
a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade dos homens. Sabe, agora, se isso vai disciplinar nossas crianças, vai fazer jovens respeitarem mais os pais, não quebrar nenhuma regra, nenhuma lei, então nós gostamos e nós abraçamos isso, porque nós queremos ser queridos pelo mundo. Então, se falar sobre atos de justiça assim, vão fazer o mundo gostar de nós, e sobre piedade vão fazer não gostar de nós, nós abandonamos a glória de Deus. Mas esse é um pensamento pavoroso. Alguém imaginar justiça sem piedade. Nada pode ser mais desprezível para Deus. Isso mostra um não real conhecimento de Deus. Não temos um apreço por sua glória. Se o homem despreza a Deus, se o homem não liga para Deus, não importa para nós. Nós estamos focados aqui no mundo, no homem. Se ele desonra a Deus, isso não nos incomoda. Mas como um ser humano desonra outro ser humano, nós ficamos incomodados. Então nós gostamos, e a sociedade também, tudo que possa ajudar. Então aí entra o interesse cristão dos nossos dias, unicamente no social. Você nunca vai ver o mundo perturbado com isso. Porque nós jogamos a piedade fora. E falamos com o mundo que o problema não é do homem com Deus, é do homem com o homem. Que o problema não é não amar a Deus de todo o coração. Que nós podemos jogar a primeira tábua fora, e o grande mandamento. Mas nós queremos que o homem ame o próximo, mesmo que ele não ame Deus. Nós queremos construir um mundo ímpio, sem aquela lista do apóstolo Paulo. Então nem o mundo compreende o mundo, nem a igreja. A nossa utilidade é nenhuma. É nesse sentido que Jesus diz: olha, se vocês não vão causar um sabor ao mundo, você só serve para ser pisado. A igreja é inútil, porque o mundo não consegue mudar o mundo. E se a igreja faz o mesmo que o mundo faz, também não vai mudar. Porque os homens serão amantes de si mesmos, serão arrogantes, serão desobedientes aos pais. É assim que o homem é. E nós não vamos mudar isso. O mundo atual prova que não se pode ter justiça sem piedade. Que nossas capacidades, educação, inteligência não faz um mundo melhor. Olhe para a lista. Porque haverão homens amantes de si mesmos, narcisistas, amantes do dinheiro, materialistas. Não é isso que o mundo é. Orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, ou seja, indiferente para com a glória de Deus, aquilo que dá valor a Deus, implacável, irreconciliáveis, caluniadores, sem controle, escravos dos seus apetites, escravos dos seus desejos, as concupiscências do engano. Agora, por quê? Por quê? Qual é o final da lista? Mais amigos dos seus desejos e deleites do que de Deus. Esse é o problema. Não tente consertar o resto, não foque na injustiça antes de tocar na injustiça, na impiedade, desculpa. Porque a igreja, quando faz isso, o que ela faz? Por que a igreja faz isso? Porque ela quer ser relevante, ela quer que o mundo seja tocado, ela quer sentir que ela está fazendo diferença, mas tendo a aparência de piedade, Paulo diz, mas negando o seu poder. Ou seja, eu nego o poder de que a piedade, ou seja, a relação do homem com Deus, é que pode mudar aquilo que o homem é em seus atos de injustiça. Então o fato é que o mundo hoje está repleto de injustiça, de dor, de imoralidade, de amoralidade, e é isso que Paulo descreveu. E por que nós somos assim? Pelo motivo que Paulo deu, por causa da impiedade que gera isso. Mas nós começamos a pensar no evangelho, só não importa o que o cara crê, não importa, o importante é se ele está fazendo alguma coisa boa. E esse discurso social
é ter abandonado a glória de Deus e acharmos que o problema do homem com o mundo é os atos de injustiça. E quando nós invertemos isso, nós começamos pelo homem e achamos que o importante é o homem, nós não temos mais missão, nós não temos mais nada. Nós não temos mais como confrontar o mundo com a verdade de Deus. Pedro, quando pregou a primeira mensagem, pregou uma mensagem de arrependimento para todas as pessoas, não perguntou a lista de uma, a lista do outro, a lista do outro. Todo mundo. Então estamos preocupados com a sociedade, vamos botar ação e ênfase naquilo que é social, para que o mundo ache que a gente está fazendo algo importante. Nós podemos ter uma moralidade social, mas o que temos depois disso, nós não conseguimos ter, mas se tivéssemos, continuaríamos moralmente falidos, debaixo da ira de Deus, e Deus continuaria todo dia sendo completamente desonrado pelos seres que Ele criou, nada estaria vivendo para a sua glória. O que você chama de bom, só despertaria a ira de Deus. Então a Bíblia diz que é impossível desonrar a Deus e ter uma vida digna no mundo. Se Deus não estiver no centro daquilo que nós pregamos, o que nós pregamos é inútil, mesmo que acabasse com todas as dores do mundo. Inútil. Se Deus não estiver no centro, no ponto central do nosso interesse, quando nós proclamamos ou fazemos qualquer coisa, tudo que nós fizermos será parte da impiedade dos homens, que não vivem para a glória de Deus. Então, nós podemos começar, e sempre que começarmos pelo homem, pelos atos, pela injustiça, nós invertemos, e nós somos culpados de desonrar a glória de Deus. Quando nós achamos que estamos sendo melhor, nós estamos numa situação pior, porque nós roubamos a glória de Deus na nossa evangelização. Nós corremos o perigo de esquecer Deus no nosso evangelho, esquecer a razão pela qual o Filho de Deus morreu, esquecer a razão pela qual o seu sangue foi derramado. Então nós ficamos com uma Jesuslogia, eu diria, que pode parecer uma loucura falar assim, mas um Jesus que é algo que nós criamos, que existiu e viveu no mundo, uma espécie de Gandhi, que tudo que ele ensinou era paz e amor. Paz e amor. Ele morreu na cruz pela nossa impiedade. Ele não é um Gandhi, ele não é um Buda, ele não é Confúcio, ele não vem aqui dar boas lições para os homens melhorarem e serem um grande homens. Ele veio para dizer: aquele que não está nele está condenado. Todos vocês, sem exceção. Quando nós esquecemos isso, que ele veio por causa do Pai, da glória do Pai. Pai, glorifica o teu nome. Tudo nesse mundo rouba a sua glória, para isso eu vim. Isso é antibíblico, amigos. É antibíblico. Não importa se nós achamos que somos os heróis do mundo. Jesus veio para honrar o Pai, para glorificar o nome do Pai, porque a glória dele é roubada. O objetivo, o propósito da sua vinda não era nem ele mesmo. Eu não busco a minha glória, nem a nossa, que dirá a nossa. Ele podia buscar a dele, seria legítimo, mas eu vim, e o meu objetivo é centrado no meu Pai, para que ele receba a glória. Eu morro por causa disso.
Contudo, nós nos tornamos o Evangelho tão subjetivo que nós não entendemos mais. Até a morte de Cristo perde seu peso. Ele morreu para nos levar a Deus, para nos reconciliar com Deus, para quebrar a inimizade, a impiedade, sabe? E essa falta de percepção da glória de Deus, que fez a igreja ser o que ela é hoje, sem reverência, sem temor, sem santidade, com frivolidade, porque nossos cultos são entretenimento, porque Deus não é visto como santo. Quando nós nos focamos no homem, nós perdemos completamente a noção da realidade de que tudo existe para a glória de Deus. Isso é inimaginável, a leviandade com que Deus é tratado pela igreja em nossos dias. É inimaginável em Paulo ou em Cristo, que é Deus, a superficialidade, a leviandade, a frivolidade e um respeito pelo homem. Naturalmente que o Evangelho nos livra de pecados peculiares, mas nós não podemos começar por aí, sabe? Nós temos que partir de Deus, da relação de Deus com o homem. Esse é o problema do homem, esse é o problema do mundo, esse foi o problema no Éden. Enquanto nós não acertamos isso, nós não podemos esperar que o mundo não vai, com a Bíblia diz, de mal a pior. Ainda que façamos todos os esforços para que as coisas não sejam assim. Então, quando nós temos uma concepção errada do amor de Deus, da graça de Deus, que faz com que o amor de Deus, a graça de Deus seja algo voltado para o ser humano, tudo que nós entendemos de amor diz respeito ao homem, é porque nós descolamos a nossa visão de amor do caráter e da santidade de Deus, que é a sua glória. Então, o louvor extasiado vai ficando escasso, porque o que Deus faz pelo homem é o que Ele tinha que fazer mesmo. A morte de Cristo não causa um grande, porque o ser humano vale isso tudo. Deus vira um companheiro jovial para melhorar o nosso mundo. E a alegria cristã passa a ser a mesma alegria das boates. Não é uma percepção da santidade de Deus, da profundidade do pecado, da sua graça reconciliadora que nos leva à adoração. É um desejo de ser alegre e feliz e se divertir. Então isso não nos leva a uma santa alegria, e uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo que nós estivéssemos sendo perseguidos e mortos pelo mundo, como Pedro declara aquelas pessoas, porque não há mais piedade, quando nós esquecemos Deus e começamos pelo homem. Então o propósito primordial da evangelização é levar homens e mulheres a uma correta relação com Deus. O que vem como consequência disso é bom, mas não é o foco da razão pela qual a igreja está no mundo pregando o Evangelho. E quando ela, para pregar o Evangelho, acha importante deixar de lado a piedade e focar em outra coisa, ela se tornou completamente inútil para a razão pela qual nós estamos aqui. Mas ninguém, a nossa igreja, falará sobre a piedade. Falhar nisso é abrir a porta para todos os outros erros que invadem a nossa vida, a igreja, nos nossos dias. Porque nós não relacionamos tudo com Deus e com sua glória. Então nós começamos a pensar: o que vai ajudar um homem? O que nós podemos tirar para não atrapalhar isso? A santidade de Deus atrapalha? Vamos tirar. O fato de Deus ser tão santo atrapalha a nossa comunicação com o mundo? Vamos tirar isso, porque o importante é nós tirarmos essas barreiras. Quando na verdade a questão é a relação com Deus. O mundo não está vivendo para a sua glória, o centro da nossa mensagem é esse. Isso é pecado,
Isso merece o inferno, mesmo que não houvesse nenhum assassinato no mundo. Todos irão se perder. O fogo da ira de Deus continua aceso. Então você não pode começar a evangelizar o mundo interessado no aborrecimento das pessoas. Em primeiro lugar, como elas vivem, o que elas têm feito, como o mundo tem sido difícil para elas. A questão não é essa. Nós sabemos que cada uma delas é pecador, está separado de Deus. Tanto as respeitáveis quanto as não respeitáveis. Tanto as que fazem mal à sociedade, quanto aquelas que nós achamos que não fazem mal, mesmo sendo arrogantes, orgulhosos, desprezadores de Deus, etc. O homem está numa relação correta com Deus? Essa é a nossa pergunta. Ele conhece Deus, está honrando Deus, vivendo para a glória de Deus? Então ele tem que ouvir a verdade sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre sua morte, sobre a ira de Deus, sobre o amor de Deus em enviar Cristo, que estava consigo reconciliando o homem com Deus, como diz 2 Coríntios 5,19. Então a importância é nós observarmos a ordem do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, toda a impiedade, e a nossa injustiça é real, só piora as coisas, só aumenta a nossa culpa. Nós merecemos o inferno porque somos ímpios, e a nossa injustiça só aumenta o peso sobre nós. Vamos ficar de pé, queridas. Nós precisamos ter a glória de Deus no centro da nossa proclamação, e essa glória precisa consumir os nossos corações, porque se essa glória não estiver consumindo a nós em zelo, como nós podemos falar sobre ela ao mundo? Não podemos.